Do capítulo 11, do versículo 1 ao 10, vai falar da última praga. Você pode acompanhar no telão. Sobre a morte dos primogênitos, a última praga, diz assim a palavra de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, vocês e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do Egito. Amém? Pode se assentar. Como eu disse, eu quero de maneira bem sucinta partilhar com vocês aquilo que nós temos vivido. E essa mensagem, ela fala, nós temos cuidado, eu e a minha esposa, de aproximadamente 220 adolescentes. E aí você coloca mais cada um tem um pai e uma mãe. E a gente vai trabalhando com eles. São ao todo 60 pessoas que nós temos contato direto, fora o pessoal que ela cuida do louvor. Mas algumas coisas eu tenho aprendido, porque a teologia ela é maravilhosa e ela nos ensina muito, mas a prática ministerial, o dia a dia, nos faz ver a vida na sua realidade. A vida real é muitas vezes diferente da vida ideal. Nós nos deparamos com muitas pessoas que na vida real passa pelos seus problemas, pelos seus paradigmas e por más decisões. E todas estas coisas cooperam para que nós começamos a perder a sensibilidade. O trabalho do diabo é exatamente esse: fazer com que a gente perca a sensibilidade espiritual, para que a gente perca a sensibilidade em relação aos nossos filhos. Para nós é muito especial chegarmos até aqui e vermos tudo o que está acontecendo aqui. Eu tive o privilégio nessa manhã de pregar na Além do Véu Diadema e ver tudo que Deus está fazendo lá. Tem a igreja em Santo André, e aí a gente chega aqui e vê o Mateus cantando, a gente vê o Lucas tocando bateria em Santo André, a minha filha cantando na igreja, o meu filho cantando e pregando na nossa igreja também. E quando nós vemos isso, nós percebemos a importância de nós sermos sensíveis aos nossos filhos. E como essas lutas e o dia a dia quer quebrar esta sensibilidade, o Senhor então vai trabalhando e nos ensinando que a sensibilidade, ela é o resultado de muita disciplina espiritual. O que falta à igreja não é nenhuma fórmula mágica e nenhuma fórmula nova. O que a igreja necessita é apenas praticar tudo aquilo que ela já aprendeu e colocar em prática de maneira simples. Jesus nunca complicou, ele sempre simplificou. Nós, a cada solução, vemos um problema. Na Bíblia, para cada problema nós encontramos uma solução. É assim ou não? Eu imagino que aqui não aconteça isso. Estou falando lá de Ribeirão Preto. Então, para cada solução existe um problema. Nós vemos um problema. Então nós olhamos para os nossos filhos e precisamos ter sensibilidade daquilo que Deus tem na vida deles. Por quê? Porque o projeto de Deus é nos usar para que os nossos filhos vão além do que nós estamos indo.
Nós estamos trabalhando para que eles sejam melhores do que nós em tudo que eles fazem. E compreendermos qual é o propósito para a vida deles. Talvez eu pense uma série de coisas a respeito dos meus filhos, e eu sei exatamente aquilo que eu não quero que eles sejam iguais a mim. Assim como eu sei claramente aquilo que eu desejo, que Deus replique na vida deles através da nossa vida. Mas tudo isso eu não posso perder a sensibilidade. E isso se dá com o tempo que você gasta com Deus. Para quem gasta tempo com Deus, sempre vai gastar menos tempo com os problemas e com os dilemas da vida. É por isso que Jesus se esforçava muito na oração, porque todo o esforço que ele empreendia na oração, ele não tinha necessidade de empreender nos problemas. Então, quanto mais tempo você gastar com Deus, mais tempo Deus vai dar a você para você viver as promessas dele para a sua vida. Por isso, não perca a sensibilidade em relação aos seus filhos e aquilo que eles estão vivendo, porque de fato eles são a parte mais sensível da nossa alma. Você pode brigar conosco, você pode falar o que quiser, não é assim? Mas se tocar no seu filho, se alguma criança dá um beliscão no seu filho na escolinha, na igreja. E eu tenho visto pessoas que, na prática ministerial, que com filhos já quase adultos, jovens dentro da igreja, que os pais não permitem que eles resolvam os seus próprios problemas. E alguns, ao olharem para eles, dizem, mas ele já tem tal idade, ele já podia resolver esse problema, porque é um problema simples. Porque alguns pais maximizam alguns problemas e fazem com que os filhos cresçam disfuncional dentro da igreja, dentro do trabalho e dentro da sua vida pessoal como um todo. Porque querem resolver todos os problemas para os filhos. Eu tenho esse problema, irmãos. Como pastor de adolescentes, eu percebo que alguns pais dos que estão, porque eu trabalho de 12 a 16, o de 12 tudo bem, você entende, mas o de 16 o pai já tem que começar a soltar ele um pouco para que eles possam entender aquilo que eles querem. Com 16 anos eles já sabem ouvir a palavra de Deus e tomar a sua própria decisão. Mas isso é o resultado de nós nos mantermos sensíveis a Deus. Alguns dizem, meu filho está passando por isso porque é uma fase. Nem sempre é uma fase. Às vezes é um ataque do diabo na mente dele, para que ele não goste mais da igreja, e você não tem que dar tempo para ele nessa fase. Você tem que, com autoridade, orar por ele e obrigá-lo a ir à igreja. Todos os sábados, quando nós vamos começar o culto dos adolescentes, eu pergunto, quem aqui o pai veio obrigado pelo pai? 2 ou 3 levanta a mão, e eu peço para todo mundo aplaudir, porque ainda tem pai raiz que obriga o filho na igreja. Porque o pai que obriga o filho na igreja agora, não vai precisar visitar ele na cadeia depois, ou em qualquer outro tipo de lugar que não deveria estar. Então os pais têm que entender que não é apenas uma fase. Tem momentos que é fase da idade? Tem. Mas existem coisas que são espirituais e você precisa estar sensível para isso. E uma coisa que vai influenciar muito na sua vida, para que o teu filho, embora seja a parte mais sensível da sua alma e da sua conjuntura pessoal e de vida, é você ensinar a ele a principal característica de Deus, ou a base principal do caráter de Deus, que é, Deus é um Deus justo. Se você souber que Deus é um Deus justo, não importa o que você vai passar, você sabe que Ele vai prover, te ajudar e te prosperar. Quero ressaltar e destacar em letras fortes aqui, quando o texto diz, Deus na última praga, claramente Ele diz, e eu farei diferença entre o meu povo e os egípcios. Deus sempre guarda o seu povo, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus. Não há problema que vai destruir ele, porque Deus está guardando você. Eu não estou sendo irresponsável, não compreendendo que existe uma realidade no nosso país e no mundo do Covid, que está enfrentando, muitas pessoas perderam entes queridos, e esta é uma realidade. Contudo, nós precisamos compreender a verdade da palavra de Deus ao nosso respeito. Se o teu parente morreu em Cristo, o Senhor se alegrou. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. E essa é uma verdade que pode até doer a você, porque nós não conseguimos lidar com a dor da separação, mas ela é uma verdade, que eles estão com o Senhor, aguardando aquele grande dia. Quanto a nós, vamos seguir a nossa vida crendo
que nós não dependemos do prefeito da nossa cidade, do governador do nosso estado, nem tampouco do presidente da nossa nação, porque nós somos cidadãos dos céus e o Senhor vai nos guardar. Perceba que o povo está no Egito e eles estão prestes a serem libertos. São 300 anos. Para ser mais exato, segundo o livro de Êxodo 12:40, são 320 anos que eles vão ficar no Egito para serem libertos. Embora Deus havia falado com Abraão que era 300, foi 320. Mas eles começam a entender a justiça de Deus, porque a cada praga que Deus mandou, Deus estava dizendo para eles: eu estou vendo todo o seu sofrimento. E você que é pai, você que é mãe, não importa a idade do seu filho, até se ele é casado. Essa mensagem é para quem não tem filho, essa mensagem é para quem é solteiro, essa mensagem é para quem casou, para quem quer ter filho, para quem tem filho adolescente, para todos nós como família como um todo e como cristãos um todo. Porque nós precisamos compreender o valor da justiça de Deus e ensinar isso aos nossos filhos. Que Deus é um Deus justo. Nós lidamos com as pessoas e são alguns líderes também que nós lideramos, e alguns deles jovens, outros mais velhos, no caso da minha esposa no louvor. E todas as ações que nós vamos tomar, nós pensamos, nós precisamos ser justos. Porque Deus é um Deus justo. Então isso não tem a ver se eu gosto ou não da pessoa. Isso não tem a ver se essa pessoa vai na minha casa ou não. Isso tem a ver com o fato de eu ser justo, porque eu vou precisar ensinar os meus filhos a serem justos, porque um dia eles vão passar por essas situações, porque eu estou falando de alguém que vive na realidade da igreja. Então é natural que eles vivam a realidade do ministério. Eles estão aqui, eles vão precisar aprender e a entender as pessoas. E Deus então foi a cada praga mostrando para eles a sua justiça. A primeira praga, ele transforma a água do Nilo em sangue. E aqui Deus traz uma grande lição para os egípcios, porque eles tinham o Nilo como sagrado, por tudo aquilo que o Nilo representava para eles. E na primeira praga Deus mostra para eles que tudo está a serviço de Deus. O Nilo, o tempo, os governantes, qualquer situação está a serviço de Deus. A luta que você está atravessando está a serviço de Deus. A adversidade que você está atravessando é um funcionário de Deus. Deus usa todas estas coisas para favorecer o seu povo, como um pai amado, que ama os seus filhos e que quer que os seus filhos prosperem em todos os seus caminhos. Então eles se assustaram de ver a água, porque a água, o Nilo também se transformou num funcionário de Deus. Quando Deus transforma a água em sangue, Ele está dizendo aos egípcios: vocês obrigavam os hebreus a carregar água para vocês, e agora eu vou mostrar a vocês que essa água vai se transformar em sangue, para eles saberem que eu estou vendo tudo o que eles estão passando em 300 anos. Você imagina isso? Deus está dizendo, nesses 300 anos, não é um dia, 2, nem 30 dias, não é um mês. Deus está dizendo para eles, quando Deus está mostrando as pragas, Deus está dizendo: há 300 anos os meus olhos estão sobre vocês, olhando o que vocês estão passando, e agora eu vou mostrar a vocês que eu sou um Deus justo, que vejo tudo e que ajo com justiça. 300 anos, irmãos. E Ele então transforma para dizer: vocês obrigavam eles a buscarem água para vocês, e agora eu vou tocar no Nilo para que vocês saibam que eu sou poderoso. Eles obrigavam, as rãs foi porque eles obrigavam os escravos a pescarem para eles. Então Deus vai desbaratando a cada praga o poder dos egípcios e libertando o povo. E como é bom, irmãos, você entender que você é livre em Deus. Como é bom você saber que os seus filhos são livres em Deus. E eu estou falando isso porque nós precisamos, na contextualização como pastores, compreender como lidar com toda essa garotada. Eles já não vivem mais no nosso mundo. As coisas mudaram. E nessa mudança, as coisas estão muito diferentes. E nós precisamos ensiná-los a palavra e amá-los ao mesmo tempo. Isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas Deus vai mostrando a sua justiça. Na dos piolhos, porque os egípcios obrigavam os escravos a tirar o pó para eles, da casa deles.
A dos enxames de mosca, porque eles obrigavam os escravos a caçar e estar em perigo todo o tempo. A da peste sobre o gado, os egípcios enviavam os escravos ficar longe da sua família por muito tempo, para trazer o gado para eles. Da sarna e na úlcera, porque eles obrigavam os hebreus a construir casas de banhos para eles se deleitarem e cuidarem dos seus corpos. A chuva de Saraiva, porque eles obrigavam os escravos a lavrar a terra. Dos gafanhotos, porque eles obrigavam os escravos a plantar árvores para eles poderem desfrutar dos frutos. E Deus vai trabalhando em cada uma dessas pragas para dizer ao meu povo, eu estou floreando tudo isso aqui para dizer a vocês, você precisa saber que Deus é justo independente do que você está vivendo. E os seus filhos precisam ver isso na sua vida, que você sabe que Deus é um Deus justo. Ele sabe. A de gafanhotos, porque... Eu já falei de gafanhotos, estou querendo repetir aqui, tá vendo? Esse iPad aqui está meio doido hoje, está endemoniado. A cada praga Deus estava mostrando, eu estou olhando para você e para a sua família. Ainda essa semana uma pessoa estava falando sobre o casamento e o desejo de divórcio. Quero me separar, porque meu marido, isso, aquilo, outro. E eu disse, posso te falar agora como um pastor de adolescente? Porque você tem filhos adolescentes? Pode. Teu prejuízo com os teus filhos vai ser muito maior do que você ter um acompanhamento pastoral e restaurar o seu casamento. Outro dia eu perguntei, eu quero orar aqui por quem é filho de pais separados. Levantou metade, 100 adolescentes. Eu cuido de 200 e 220, 100 levantaram. E eles vêm juntando os cacos lá. Por isso você precisa cuidar do seu casamento. Nenhum casamento é fácil. Você já ouviu 1 milhão de vezes que apenas a ideia podia ser apenas de Deus juntar um homem e uma mulher. Mas você precisa se esforçar para cuidar da sua família. Para que os teus filhos possam temer a Deus. Para que eles não venham na igreja picar o cartão e depois vão viver a vida deles sem amar a Deus, sem amar a palavra e sem amar a igreja. Sabe qual é a nossa alegria? Entrar aqui e ver muitos adolescentes e jovens que eram pequenos alguns anos atrás. E vocês verem eles, a gente vê eles firmes na igreja. É muito trabalho, irmão. Porque educar dá muito trabalho. Porque a gente deu muito trabalho. E porque a gente agora está se vendo como se estivesse vendo no espelho. Quando eu era pequeno, minha mãe falava algumas coisas para mim e dizia, parece que eu estou falando com a parede. E eu não entendia aquilo. Hoje eu sei exatamente o significado de falar com a parede, que eu sou pai. Você fala, parece que não está ouvindo. Mas olha bem para mim. Um dia Deus falou comigo, com a minha esposa. Nós estávamos preocupados se os nossos filhos estavam aprendendo aquilo que nós estávamos ensinando. Nós fazemos devocional com eles. E nós lemos a palavra com eles. Nós investimos tempo com eles. Porque nós temos muitos afazeres na igreja, como muitos de vocês. E nós temos muito tempo na igreja. E às vezes E sempre a gente se reúne para falar de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos falar quando acorda, quando vai dormir, durante o dia, nós vamos falar isso para os nossos filhos. E nós estamos orando, preocupados como seria, e o Senhor falou conosco, vocês ouviram muitas vezes, e os seus pais também pensaram que em algum momento vocês não iam dar em nada, mas esse ensinamento deu frutos na vida de vocês. Não pare de ensinar os seus filhos, não pare de investir neles. Sabe, os adolescentes de hoje, irmãos, eles só ficam no quarto trancado, eles só se relacionam com o celular. Eu sei, eu estou falando da minha realidade pastoral, eu lido com isso todo dia. Muitos deles têm medo de sair de casa. E você pergunta por quê? Eles dizem, porque eu tenho medo. E eles estão nervosos. E muitos deles são mal educados, às vezes com os pais.
E eu paro para pensar e pergunto assim para o pai: imagina quando chegar a fase deles do boleto. Se eles já estão assim agora, imagina quando chegar a fase do boleto. Eles têm que pagar. Se eles já estão nervosos agora. Não é, irmãos? Mas perceba que eles estão cada vez mais introvertidos. Dificilmente eu recebo um visitante, nós recebemos um visitante que a mãe não faz uma observação que é sempre a mesma. Ah, ele é muito tímido, ela é muito tímida. Essa é a geração. E nós precisamos ter muito trabalho como pais. Porque se tocar no teu filho, vai tocar em você. E você precisa trabalhar duro para que os teus filhos sejam pregadores do Evangelho. E quando eu digo pregadores do Evangelho, não estou dizendo só em um púlpito. Tomara a Deus que todos sejam, porque assim vai espalhar o amor de Deus. Mas no trabalho dele, ele vai ser um missionário, e ele vai crescer com esta consciência. Eu aprendo na igreja, e aonde eu estiver eu vou ser um missionário e vou estabelecer o reino de Deus. E deixa eles crescerem. Ontem eu vim aqui, aproveitei para vir trabalhar na sexta e fiquei com a família, podendo ver a família. E ontem 2 meninas, uma de 17 e outra de 15, estava pregando lá no nosso trabalho. E elas mandando bala. E nós olhando e falando: meu Deus do céu. Outro dia nosso culto principal é o da noite, das 18 horas. E pediram para um menino de 13 anos, tem o Caio? 14 anos. Pediram para ele abrir o culto. Irmãos, a igreja ficou impactada com aquele menino falando. Eu fiquei preocupado, falei: o pastor vai trocar eu por ele, certeza. A paixão pelo reino, o amor pela igreja. Esses dias o pastor falou que um deles, dos adolescentes, chegou e pediu para ele dar um autógrafo para ele. E embora seja engraçado, eu percebi que é o amor que eles têm pela igreja. Assim também como nós lidamos com dilemas de abuso sexual, abuso físico, e as leis não vão melhorar. Agora eles querem colocar todo mundo no mesmo banheiro. E nós não temos que depender das políticas públicas. Nós temos que ensinar os nossos filhos na nossa casa. Não adianta você dar o celular para ele e achar que ele vai aprender tudo sozinho. Não vai. Não adianta você dar tudo o que ela quer e achar que ela vai aprender sozinha, que ela não vai. É preciso trabalhar duro. Um dia ela vai tomar as decisões dela? Sim. Um dia ele vai tomar as decisões dele? Sim. Mas você fez todo o trabalho que deveria ter feito. E você vai pensar: eu fiz tudo o que eu podia. Porque como pais nós erramos. Mas quando nós damos o nosso melhor, é impossível que os nossos filhos não vejam isso. É impossível que os nossos filhos cresçam com o coração endurecido. Eles vão compreender que existe um Deus justo. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Porque esse é o poder da palavra de Deus na ação do Espírito Santo Consolador. As nossas famílias são uma potência sobre a terra e sobre essa cidade. E os nossos filhos, no nome de Jesus, vão estar fora de todas as estatísticas que existem lá fora. Estatística de drogas não são para os nossos filhos. Estatística das orientações sexuais não é para os nossos filhos. Os nossos filhos vão ser aquilo que Deus sonhou para que eles sejam. E eu concluo dizendo: não pare de orar pelos teus filhos, porque todas as suas orações serão respondidas na vida deles. Fique de pé, eu quero orar. Isso parece simples, mas na prática, eu poderia gastar aqui algum tempo falando para vocês sobre alienação parental e o que isso faz na vida de um adolescente. Eu poderia falar a você quantas vezes por dia o pensamento de suicídio vem na vida de um adolescente que foi abusado sexualmente por um parente dentro de casa. A realidade ministerial é difícil. Você olhar para algumas crianças, e no meu caso eu tenho uma filha de 14 e um que vai fazer 9 semana que vem. É impossível você não olhar para eles e não querer abraçá-los como filhos.
Na semana passada eu cheguei na igreja, perguntei para um adolescente de 14 anos, você está bem? Ele me abraçou e começou a chorar. Você que é pai, esteja próximo do seu filho. A homossexualidade, ela também é parte da falta de paternidade. Você que é pai, seja pai. Fique perto do seu filho. Chute a canela dele. Joga ele para jogar bola, dá um carrinho nele. Chega junto nele. Brinca de UFC, coloca ele para dormir. E fala, é assim que é um homem. Brincadeira, irmão, estou exagerando, hein? É só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Não é para pôr para dormir, não. Espero que vocês tenham entendido que era uma piada. Brinque com a menina também, porque agora a gente tem que orar. E a nossa oração é para que sejam rapazes de verdade, que sejam homens. E eu não estou falando isso com chacota e nada, estou falando isso que é sério. E nós precisamos trabalhar sobre isso. Com a mão no seu coração, você vai orar pela sua família. Você que quer ter filho, você que tem filho, você que quer se casar. Eu quero orar. Pai, eu quero orar. Na minha vida ministerial, eu tenho vivido na prática o sofrimento de muitos adolescentes. E isso tem mexido com o meu coração, porque eu tenho uma filha dessa idade, eu tenho um filho que vai chegar daqui a pouco nesta idade, e eu quero que os meus filhos te amem, eu quero que os meus filhos vão muito mais longe do que eu fui, eu quero que eles sejam melhores do que eu, não só num contexto secular, de vida profissional, mas eu quero que eles sejam mais profundos no amor pelo Senhor, eu quero que eles sejam mais profícuos na sua vida ministerial, mais frutíferos, que eles produzam muito mais do que eu já produzi até agora. Senhor, eu quero que essas famílias aqui invistam nos seus filhos, para que eles sejam voluntários nesta igreja, para que eles toquem, para que eles tirem fotos, para que eles filmem, como eles já fazem, que eles cresçam, vão ter os melhores casamentos, vão ser prósperos em tudo que fizer, vão, como a tua palavra diz, Pai, eles vão ser consolo para os seus pais. Eu profetizo, esse teu filho que está te dando problema vai ser um pregador. Esse teu filho que diz que não vai na igreja, ele vai ser um pregador. Esse teu filho que está na bebida, no mundo, nas drogas, ele vai ser um pastor. Essa tua filha vai ser uma ministra de Deus. Não desista dos seus filhos, profetize sobre ele, profetize sobre ela, porque Deus vai levantá-los para a glória de Deus. Eu oro porque eu creio que Deus vai marcar uma geração. E como diz a profecia de Malaquias, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, é a minha oração, em nome de Jesus, amém.